Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que no vídeo de hoje eu irei responder a uma das perguntas referentes ao vídeo anterior em que eu abordei com vocês sobre o sexo no judaísmo. E uma dessas perguntas foi mais especificamente sobre a conduta sexual do casal, sobre aquilo que deveria ser proibido ou permitido durante o ato sexual. E aqui a resposta para essa pergunta ela é bastante simples e pode ser encontrada, como por exemplo, já no Talmud da Babilônia, no Tratado de Nedarim 20b, bem como de outros escritos rabínicos que se utilizaram também deste mesmo tratado como referência para seus comentários, como por exemplo, os escritos de Rambam Maimônides, mais especificamente no seu comentário à Mishnah, Sanedrim 7.4, que também nós encontramos um comentário muito semelhante àquilo que está no Talmud da Babilônia. Então aqui, para nós compreendermos aquilo que vem a ser permitido ou proibido no judaísmo, que é bastante fácil de se entender, vamos então fazer aqui a leitura sobre esse tratado talmúdico, que eu traduzi também para o português para vocês, para ficar mais fácil de nós compreendermos. Então vamos ali a Nedarim 20b. Não há dificuldades referentes a questões conjugais. Um homem pode fazer o que quiser com a sua esposa na relação sexual. Com isto, nós já compreendemos de uma forma bastante breve de que é adequado fazer aquilo que quiser na relação sexual. Mas para que a compreensão ainda seja um pouco maior, o Talmud, nesse mesmo tratado, ele acrescenta ainda uma parábola posterior a esta, para nós compreendermos se haveria alguma limitação ou não durante o ato sexual daquele que é um casal devidamente casado segundo a Ketubá. Então aqui, antes de nós compreendermos um pouco o que vem a ser essa parábola, ela nos traz um aspecto um tanto curioso sobre o ato sexual. Isto porque aqui na nossa cultura brasileira, assim como existe em outros países, se utiliza um verbo que é muitas vezes considerado um tanto grosseiro para designar o ato sexual, que é nós dizermos que uma pessoa comeu outra pessoa, o que é realmente algo muitas vezes considerado como grosseiro. Mas o Talmud, nesse tratado de Nedarim, ele nos traz uma parábola que é muito semelhante a comer para designar a relação sexual. Então vamos conferir ali o restante desta passagem talmúdica para compreendermos o que mais que ele nos traz sobre detalhes do ato sexual. Uma parábola. Carne que vem do matadouro pode ser comido com sal, assado, cozido, fatiado, assim como o peixe. Então aqui nós observamos que é muito curioso que o Talmud traz o ato sexual realmente como essa forma de comer a carne que vem do matadouro. Mas isso é mais especificamente para dizer de que o ato sexual pode ser feito da forma que quiser, assim como a carne do matadouro, ela pode ser assada, cozida, com sal, da forma que for o mais agradável para a pessoa poder então saboreá-la. E algo também que é bem curioso nessa parábola é porque logo ao fim se fala a respeito de peixe. Isto porque até mesmo aqueles que já viram um vídeo aqui um pouco mais antigo no canal observaram de que os judeus eles não misturam carne com leite. E se fosse colocada apenas a carne do matadouro como uma referência então ao ato sexual, isto poderia trazer um indício de que existem certas limitações para o ato sexual. Mas foi acrescentado justamente o peixe nesta parábola talmúdica para nos dar um indício de que o peixe, como ele é um alimento parvé, isto é, um alimento neutro, ele pode ser degustado tanto com carne quanto com leite. Obviamente que não carne e leite juntos, mas o parvé é considerado um alimento neutro, assim como, por exemplo, as frutas, que podem ser degustadas também conforme o bel prazer. E isto é mais um indício de que durante o ato sexual, aquilo que o casal está de comum acordo pode ser feito. Então, neste caso, poderíamos considerar até mesmo que o céu é o limite para aquilo que um casal pode fazer entre as quatro paredes. O ato sexual ele deve ser feito de um comum acordo entre ambos os dois, desde que os dois estejam dispostos a fazer determinada prática sexual, mas isto não tem uma limitação específica no judaísmo. No entanto, existem algumas pequenas proibições, como por exemplo, referentes ao intelecto do homem, em que um homem ele não pode ter uma relação sexual com a sua esposa, independente da forma com que ela seja feita, se o homem estiver pensando em uma outra mulher. E isto nós encontramos ali mesmo nesse mesmo tratado de Nedarim 20b. E isto é interessante porque os judeus eles consideram, tradicionalmente, de que se um homem tem uma relação sexual com a sua esposa e ao mesmo tempo que ele está tendo essa relação, ele está pensando numa outra mulher, é considerado até mesmo que seus filhos seriam de forma semelhante a bastardos, o que nos dá um indício claro de que a relação sexual no judaísmo ela não é apenas um ato físico, mas sim é um ato que envolve um profundo sentimento entre os dois. Então é como se diz realmente,
é um ato de profundo amor. É como se os dois realmente estivessem fazendo amor entre si e não apenas um ato puramente físico. Aqui talvez possam surgir ainda algumas dúvidas de vocês sobre condutas sexuais no judaísmo por conta de existirem alguns livros escritos rabínicos, como por exemplo o Kitzur Shulchan Aruch, da editora Mayanot, que traz diversas regras de conduta sexual, como por exemplo permitindo apenas que seja feito com a posição do missionário, ou ainda também somente com as luzes totalmente apagadas, que são regras de conduta que, diga-se de passagem, um tanto chatas e broxantes, mas que aqui deve-se salientar que elas não são a lei no judaísmo. A lei judaica ela é bastante clara, tanto é que nesse mesmo tratado talmúdico de Nedarim, existiam alguns rabinos já nessa época que tentavam impor certas regras de conduta sexual para o casal, e os rabinos eram totalmente contrários a estas regras. Isto são apenas costumes que surgiram em determinadas comunidades, mas a lei judaica é uma só, e a lei diz que o sexo deve ser feito de forma livre com aquilo que o casal realmente quiser fazer. Então aqui deve-se buscar a forma que para ambos possa tornar o sexo mais prazeroso. Aqui também outras dúvidas que talvez surjam da parte de vocês é com relação ao uso de preservativos, se isso não significaria o ato de desperdiçar sêmen em vão, ou ainda também aquilo que é considerado como o coito interrompido. E aqui a resposta é um absoluto não. Não é proibido no judaísmo. Isto também é permitido durante a relação sexual. Professor, que absurdo! E o caso de Onan de Gênesis, como é que ficaria? Calma, calma, meu bom amigo hater, que estas perguntas serão todas respondidas no próximo vídeo, em que eu irei abordar então com vocês a respeito da masturbação, mais especificamente sobre as diferenças que existem entre a masturbação entre um casal, aquela que é feita individualmente, bem como também as diferenças na tradição judaica entre a masturbação masculina e a feminina. Então serão todas estas questões muito boas também, que eu irei responder devidamente no vídeo posterior. Com isto eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série Professor Responde e nos vemos então no próximo vídeo aqui do canal. Ainda antes, lembrando aqueles que quiserem apoiar aqui o canal para que mais e mais vídeos sejam feitos e com cada vez mais qualidade, que é o que vocês realmente aí merecem, conheçam ali o Apoia-se, que está o link na descrição aqui embaixo. E também a lojinha do professor, que através dos produtos ali, como por exemplo a camisa que estou utilizando, poderão também estar ajudando aqui o canal a crescer e a se desenvolver cada vez mais. Lembrando ainda antes de que neste domingo, dia 10 de dezembro, haverá também o primeiro sorteio aqui do canal. Então aguardem que em breve eu vou apresentar então quem foi o grande sorteado aqui, em que vou fazer um vídeo mostrando também como que vai ser feito esse sorteio aqui com vocês, apoiadores do canal. Então eu vou ficando por aqui e nos vemos até a próxima.